Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 9 de junho de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos alguns ataques aqui na região de Donetsk e coisa e tal, mas o que chamou a atenção mesmo de ontem para hoje foi um ataque, foi aquele ataque que a gente falou ontem aqui na base de Artubinsk, aqui próximo do Cazaquistão, em que os ucranianos atingiram o Su-57, né? Lembra que eu mencionei para vocês que o Su-57 fica nessa base aérea? E aparentemente sim, um Su-57 foi destruído nesse ataque. Muito curioso o pessoal chorando pra caramba os russos lá, né? Mas dizendo também assim que o Su-57 não é essas coisas todas, não faz falta também. Pois é, né? Que coisa. Até um tempo atrás era um jato moderníssimo de quinta geração, eu não sei o que lá. Agora que um deles foi destruído, parece que os russos chegaram a produzir 6 deles, então agora tem 5. Agora eles estão dizendo que não é tão importante assim não e coisa e tal. De fato, esse jato não tem sido usado nessa guerra, porque na verdade esses 6 são protótipo. A Rússia não consegue terminar de desenvolver ele devido às sanções, né? De qualquer forma, menos um. E o mais importante dessa história justamente é que mostra a fragilidade da defesa antiaérea russa, né? Em tese, uma base importante aqui de um jato em desenvolvimento e foi atingida pelos ucranianos sem grande dificuldade, né? Bom, continuam as ações ucranianas aqui em Volchansk e Liptsi, particularmente Glibok. Parece que os ucranianos de fato avançaram aqui, tomaram de novo Glibok. A gente vai falar sobre isso. No resto da linha de frente, nenhuma mudança significativa de ontem para hoje, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Minarquistão, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos lá, vamos começar pelo Su-57, que é o jato de quinta geração dos russos, todo modernoso e coisa e tal. Era para competir com os F-35 americanos, não sei o que lá. Na verdade, não chega nem perto. Mas, de qualquer forma, os russos chegaram a fabricar 6 deles de protótipo. Não conseguem produzir ainda em série, ainda não foi homologado, ainda não está sendo usado. Mas esse daqui era a imagem aqui, ó, do lugar lá onde ele estava, lá nessa base aérea de Artubinsk e na região de Astrakhan. E aqui depois dá para ver aqui onde o drone acertou e acabou danificando o avião com destroços, com fragmentos, né? Então, o centro da explosão foi aqui, pegou fogo e coisa e tal, e atingiu aqui o Su-57, que ficou danificado, né? Aqui tem mais informações, foram os próprios russos que falaram isso. O custo de cada um desses drones, desses Su-57, é 25 milhões de dólares. Então, no ponto que a gente está, foram drones baratos que destruíram um avião de 25 milhões de dólares. Então, excelente novidade isso daqui, né? Aqui tem algumas imagens do avião antes do dano, né? O Su-57 aqui, que foi obtida pelo Gulagu.net, e aqui é aquela imagem que a gente já viu com a descrição aqui do que aconteceu, né? Esse aqui quem falou foi o Fighter Bomber, que é um blogger militar russo, falando aqui justamente sobre... sim, ontem na base aérea de Artubinsk, o Su-57 foi atacado por UAV. 3 drones atingiram ali. O Su-57 foi danificado por destroços, né, por fragmentos, e agora está sendo determinado se ele vai ser sujeito à restauração ou não. Se não, será a primeira perda de um Su-57 na história. Eu digo para você de novo, pelo preço de um Su-57 apenas, os drones poderiam... um abrigo contra o AV poderia ter sido feito para outros aeronaves, né? E, lógico, agora não adianta mais fazer nada, não tem mais como fazer esse tipo de coisa, né? E vai ter alguma coisa ainda sobrando para Laos, né? Laos, os russos, quando querem criticar um país, eles criticam Laos, é a própria Rússia, né? Estão criticando a própria Rússia. Enfim, ou seja, estão criticando o fato de que o Su-57 é um avião extremamente caro, uma aposta extremamente arriscada dos russos, que nunca deu certo, nunca se pagou, e com esse dinheiro eles poderiam ter construído hangares, né, para proteger os outros aviões de drones, e continuam os aviões todos à mostra e podendo ser atingidos pelos ucranianos, né?
A crítica é válida, mas é o que eu falo sempre, ainda bem que esses russos são muito burros, né? Bom, tem mais algumas informações aqui, mas eu acho que não tem, né? Não tem produção dele agora devido às sanções que estão acontecendo. Ele pode levar mísseis Ra-69, que são aqueles mísseis hipersônicos que destruíram a Tripilha, a termoelétrica de Tripilha ali em Kiev, mas veja, não foi usado, tá? Ele não está sendo, ele pode usar o mesmo míssil, mas ele foi lançado o míssil por outra aeronave, né? Bom, essa imagem aqui eu estou colocando só para avisar vocês que é falsa, tá? É uma imagem antiga, não é a imagem do Su-57. Tem um monte de gente compartilhando essa imagem como se fosse a imagem do Su-57 destruído, mas não, isso daqui foi o ataque que os ucranianos fizeram em 2022 no campo de Saki. É uma foto daquela época, um outro avião destruído aqui, né? Esse avião aqui foi totalmente destruído. O Su-57 a gente não tem ideia da destruição dele. Os danos são por fragmentos, mas esses danos costumam ser muito difíceis de reparar, tá? Num avião caro assim, acaba sendo possível que realmente você perdeu o avião completamente por conta disso, né? Aqui, mais informação aqui de bloggers russos, né? Os ucranianos escrevem e nossos bloggers confirmam que o inimigo conseguiu danificar o mais novo avião russo, o Su-57, que estava abertamente no meio do campo de pouso lá em Artubinsky. Ali, deixa eu deixar, sem nenhum hangar, deixa eu esclarecer, sem nenhum hangar, sem nada. Filmes adultos têm categorias como BDSM e Cookie Hold, né? Eu associo a falta de hangares, né, para aviões com essas pessoas que têm desvios sexuais. Eu não consigo explicar de nenhuma outra maneira, né? Ou seja, o russo aqui está bastante chateado com a situação, vamos dizer assim, né? E como o Neo Reports aqui ainda vai ser determinado se ele pode ser restaurado, ele acrescenta aqui, né? Agora, olha o comentário do russo aqui, né? Eu acho muito importante o pessoal, principalmente os países que gostam de comprar armamento russo, né? A Rússia tinha uma indústria bélica muito forte, porque muitos países compravam armamento russo com aquela ideia, né? Um armamento tão bom quanto o ocidental e mais baratinho, né? Só que a gente está vendo agora nessa guerra que não, é uma porcaria o equipamento bélico russo, né? E aí o Su-57 estava sendo produzido pela Rússia também para venda, né, para vender para outros países e coisa e tal. Muita gente interessada em comprar um jato, não tem grana para comprar um F-35, compra um U-57, um Su-57. Olha só que beleza, né? Só que olha só o próprio russo falando aqui, né? Falando um pouco mais sobre o Su-57. Ele é o Armata da aviação, se você preferir. Armata é uma referência ao T-14 Armata, que é o tanque russo, que da mesma forma nunca terminou de ser desenvolvido, era a próxima geração de tanques russos e coisa e tal, e acabou que nunca funcionou direito, só foi visto em paradas militares, acho que tem 3 construídos, nunca foram usados. Volta e meia os russos falam que estão usando ele na linha de frente e coisa e tal, da mesma forma já falaram que usaram o Su-57 na linha de frente, mas não tem absolutamente nenhuma evidência disso, né? Existe ordens para isso e até eles construíram um pouco deles, né? Construíram 6, como a gente falou. A questão ele é necessário hoje, dado que o Su-35 faz a mesma coisa que ele faz, é exatamente 1 a 1. Ele não apenas atira, né, voa e atira, mas ambas as aeronaves são absolutamente o mesmo nível de armas e coisa e tal. Ao mesmo tempo, o 35 pode ser produzido muito mais rapidamente, é muito mais barato. Eu sou geralmente silencioso sobre o fato de que um grande número de pessoas foram treinadas no Su-35, né? Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que tá vendo, o Su-57 não é essas coisas todas mesmo não, e já tinha gente que fazia esse tipo de crítica, tá? Que embora a Rússia venda o Su-57 como um jato de nova geração e coisa e tal, na verdade é um Su-35 com algumas pequenas melhorias, sem nada muito significativo ali, muito distinto das gerações dos jatos americanos, né? Enfim, ou seja, já estão fazendo pouco do jato, agora que perderam ele, né? Já estão fazendo pouco dele. Mas como lembra aqui o Vadim Labas, né? Citado aqui pelo Jurgen Naudit, a principal questão é isso daqui, ó. O fato de que o Su-57 foi destruído em Artubinsky não é o ponto central desse evento. Afinal, o que foi destruído num aeroporto, não estava voando, e além disso, eles já não estão sendo usados mesmo. Normalmente esses aviões se autodestroem mesmo, né, porque teve casos de acidentes sérios com o Su-57 no teste.
A principal coisa do ataque é que é o segundo dia em sequência que nossos drones penetram as defesas dos campos aéreos inimigos. Ontem foram em Mozdok e hoje em Artubinsk. Na verdade, foi anteontem em Mozdok e ontem em Artubinsk. A gente falou dos dois casos ontem, né? E eles penetram a defesa antiaérea russa não com mísseis de alta velocidade, mas com drones lentos, né? E um número pequeno de drones. E isso levanta a questão, onde é que está a defesa antiaérea dessas bases aéreas, né? Julgando pelo vídeo lá de Mozdok, a gente mostrou esse vídeo ontem, toda a defesa antiaérea ali consiste em armas e o pessoal atirando para cima com Kalashnikov, né, com AK-47. Realmente é o que você ouviu, o pessoal dando tiro para o alto tentando acertar o drone. E não conseguiram acertar o drone, é muito difícil acertar um drone assim, né? Então, a principal coisa desse ataque é entender que as bases aéreas da Federação Russa não têm um número adequado de sistemas de defesa aérea, né? E provavelmente não tem munição S-400 e outras coisas. Isso significa agora que você pode voar lá a qualquer momento. E também que a Rússia tem uma grande falta de sistema de defesa antiaérea, né? Ou seja, como a Rússia está com falta de sistema de defesa antiaérea, está mandando os poucos que tem para a Ucrânia e está deixando desguarnecida toda o resto da Rússia, né? E isso dá duas oportunidades para a Ucrânia. A primeira oportunidade é atingir essas bases na Rússia mais à distância. E a outra coisa é a informação de que tem pouca. Se tem pouca, cada um que for destruído na linha de frente vai ser mais difícil para os russos reporem, né? Então, essa é a grande coisa desse ataque aqui do Su-57, né? Bom, mas não foi a única coisa não. Os ucranianos também teriam, um drone naval ucraniano teria atingido um grande navio ali no porto de Yeisk, aqui no Mar de Azov ontem, né? Vocês lembram que ontem a gente falou, acho que foi anteontem que a gente falou, que os russos estão fazendo um grande exercício de marinha ali no Mar de Azov, né? Nessa região aqui, os navios todos que estavam aqui em Novorossiysk entraram aqui para o Mar de Azov e estavam fazendo algum tipo de exercício aqui e tinha inclusive alguns navios aqui em Yeisk, essa região aqui. E aparentemente a Ucrânia usou um drone naval e conseguiram atingir um navio grande, um navio de desembarque anfíbio ali em Yeisk, né? Esses navios grandes, restam poucos para a Rússia, são preocupantes. Os ucranianos querem destruir eles justamente porque eles podem ser usados para abastecer a Crimeia, né? O abastecimento da Crimeia está ficando cada vez mais crítico para os russos. Bom, aqui ontem estavam dizendo até que o navio teria acompanhado o Moskva, né? Teria afundado. Hoje de manhã, toda a informação sobre o ataque foi removida de todas as páginas públicas. Os próprios russos falaram sobre esse ataque ontem, mas aí hoje cedo alguém deu a ordem, apagaram todas as informações, parece que não tem nenhuma informação sobre isso daí. O H.I. Sutton, que é um especialista em marinha, né? Ele está falando aqui, ó, reportes não confirmados de que a Ucrânia derrubou ou afundou um grande navio de desembarque anfíbio lá no Mar de Azov e estão aguardando mais informações e coisa e tal, e tem aqui algumas imagens do que aconteceu, do que teria sido feito, mas não sabemos o que aconteceu. Vamos aguardar, não tem confirmação de que isso aconteceu de verdade, né? Bom, além disso, na área de Belgorod, o exército ucraniano atingiu um armazém de coisas de agricultura que havia sido convertido em um depósito de armas para o exército russo, né? Ou seja, 30 quilômetros da fronteira, 60 quilômetros da linha de frente. Então está aqui a geolocalização dele lá em Belgorod. A gente só tem essa imagem aqui, não é uma imagem muito informativa, mas tem aí a confirmação desse ataque, né? Além disso, dentro da área ocupada da Ucrânia, os ucranianos atingiram também uma base de munição russa em Orlivka e também em Makivka, né? Então, Orlivka e Makivka foram atingidas. Essa aqui é a imagem de Makivka. Mais uma vez, não dá para ver muita coisa aqui. Orlivka também não dá para ver muita coisa aqui, né? Ou seja, teve o ataque, mas a gente não tem muitas informações sobre isso. Falando sobre a linha de frente, aqui na região de Kharkiv, Glibroki foi recapturada aqui, segundo o David D, né? A gente está falando dessa região aqui, em que os russos abriram uma nova frente aqui, e essa cidade aqui, ó, de Glibroki, tinha sido tomada pelos russos, aparentemente foi recapturada pelos ucranianos,
Segundo David D, já tem até geolocalização das tropas ucranianas lá dentro da cidade, né? Excelente notícia. Isso mostra que esse avanço russo aqui já está totalmente dominado mesmo. Os russos não conseguem avançar nem em Vovchansk, nem aqui em Liptsi. E vamos ver se vai haver a contraofensiva, a dita contraofensiva ucraniana aqui nessa região, né? Não sabemos ainda qual será a resposta ucraniana aqui. Bom, falando aqui sobre os mapas do Poulet Volant, então ele bota aqui, ó, Glibok, já na zona cinza. Lembra que esse mapa dele ele faz no dia anterior, né? Ou seja, isso aqui é referente à situação ontem. O David D está falando que hoje já foi recapturada a cidade, ou seja, do jeito que está aqui, ela está na zona cinza, né? Os russos foram expulsos da cidade, mas os ucranianos ainda não capturaram a cidade. Isso é a situação de ontem, né? Mas parece que hoje eles já capturaram a cidade aqui, o que é uma ótima notícia. Isso torna praticamente impossível o avanço russo aqui em Liptsi. Eles estavam tentando vir por essa região mais alta aqui, mas os ucranianos avançando aqui simplesmente impede qualquer avanço russo por aqui, né? Aqui na região de Kupiansk, nenhuma mudança significativa aqui na linha de frente. Aqui na região de Bakhmut, os russos entraram no distrito de Canal, tá? Isso aqui já tem confirmação de vários lugares. Lembra, os russos estão vindo aqui de Bakhmut, tentando tomar Chassivyar, tentaram um monte de coisa que não conseguiram. A única coisa que restou para eles foi o ataque frontal com massa de carne, né, com onda de carne. Então estão fazendo isso aqui no distrito de Canal. O distrito de Canal é esse bairrozinho que tem aqui depois do canal de agricultura, que é essa coisa azulzinha que vocês estão vendo aqui. É o canal Siversky-Donetsk-Donbas. Então, eles estão tentando atacar essa parte aqui, conseguiram entrar nos arredores aqui de Canal. Eles já tinham entrado aqui antes, os ucranianos expulsaram eles, agora eles entraram de novo. Vamos aguardar para ver como é que evolui isso daqui. De qualquer forma, nenhuma mudança significativa, porque a defesa ucraniana principal está justamente aqui ao longo do canal, aqui nessa região, né? Bom, aqui também em Novo-Mihailivka, um pequeno avanço russo aqui, mas também totalmente irrelevante do ponto de vista operacional aqui embaixo. Então é isso daí, nenhuma grande mudança na linha de frente de ontem para hoje, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os russos enviarem um número não especificado de tropas para a fronteira de Kharkiv, né? Ou seja, os russos podem estar querendo reforçar o grupo que está ali ou se preparar para a ofensiva ucraniana. Eles não sabem qual das opções aqui, né? Porque, como eu já falei para vocês, não se pode descartar a possibilidade dos ucranianos quererem fazer uma ofensiva aqui, justamente para fazer o gancho aqui, né, e pegar as tropas russas aqui desprevenidas nessa região, né? A linha de frente aqui está muito bem defendida, tem muita defesa estática, então é difícil avançar por aqui. Mas você vem aqui por Belgorod, aqui está relativamente pouco defendido, e entra aqui por trás e você consegue fazer um estrago por trás das linhas russas, né? Se os ucranianos vão fazer isso ou não, a gente não sabe, mas a gente sabe que os ucranianos estão preparando um monte de tropas aqui. Parece que os russos começaram a acumular tropas aqui também para essa eventualidade, né? Eles falam de outras coisas aqui também, mas não tem nada de significativo por aqui. Bom, isso daqui é só uma curiosidade. Um soldado russo está aqui em Avdiivka falando eu imagino a esposa dele, né? Larissa, eu tô aqui em Avdiivka, tem tudo nessas casas, TV, não sei o que lá. A gente só precisa arrumar um veículo para levar tudo daqui. Para você entender como é que funciona essa invasão russa. Não são ladrões mesmo, só querem roubar a propriedade privada dos outros. É isso que são os russos. Bom, essa imagem ficou viral lá na Rússia, né? Os russos criticando que os ucranianos estão usando um avião velho e coisa e tal. Um avião da época da Segunda Guerra Mundial e ainda por cima com uma camuflagem que lembra o padrão alemão, não é o padrão russo ou o padrão soviético da época, né? E aí, lógico, os russos estão com toda aquela lorota de que, não, tá vendo como é que os ucranianos são nazistas e coisa e tal. Não, esse avião nem é avião alemão, é avião soviético, é da época da Segunda Guerra, sim, e a camuflagem é diferente. E está sendo usado pelos ucranianos na caça de drones, né? Eu não sei como é que um avião desse é efetivo para caçar drones, mas o fato é que se está funcionando, meu amigo, qual o problema, né? Aqui, ó, a aeronave está sendo usada para interceptar drones. De fato, drones são relativamente lentos, então é possível que você consiga, de fato, interceptar eles com aviões, mesmo aviões mais antigos, né? Se é algo efetivo, é isso que os ucranianos estão fazendo. Não tem nada de nazismo nisso daqui, nem de desespero. É o uso de uma aeronave antiga para um propósito que ela pode atender, né?
Bom, isso daqui é um outro ponto. A gente estava falando sobre os ucranianos isolarem a Crimeia, né? Olha só o que está acontecendo aqui, o pessoal mostrando. Isso aqui é um caminhão passando na ponte da Crimeia, filmando o trem passando no sentido oposto, né? E você repara aqui, ó, só veículo combustível, ou praticamente só veículo combustível no trem que está indo ali para a Crimeia, né? Tem alguma coisa aqui de equipamento e coisa e tal, mas basicamente o grosso é tudo veículo combustível passando ali em direção à Crimeia. E o que mostra isso, né? Isso mostra que foi realmente muito efetivo aquele ataque ucraniano ali no cruzamento do ferry boat, porque os russos costumavam passar combustível por ali. Por que eles passam combustível por ali? Porque o combustível passar pela ponte da Crimeia gera uma fragilidade, né? Se os ucranianos fizerem um ataque aqui nesse trem, por exemplo, vai ter um monte de combustível pegando fogo em cima da ponte da Crimeia. Então os russos estavam usando aquele terminal ali, lembra que a gente falou alguns dias atrás que eles usavam esse terminal aqui, de ferry boat, né? Aqui ó, tem um terminal de combustível aqui, e atravessavam esse combustível no ferry boat, para evitar o risco para a ponte da Crimeia. Agora eles voltaram a transportar combustível na ponte da Crimeia. Está aí a oportunidade, né? Será que vai ser aproveitada? Vamos ver. Bom, uma boa notícia para os ucranianos. A Alemanha está considerando mandar mais um sistema mais uma bateria Patriot para a Ucrânia. Estamos precisando, quanto mais defesa antiaérea, melhor lá na Ucrânia, né? O David D está falando aqui sobre as iniciativas de fornecimento de energia elétrica para a Ucrânia, né? Vocês sabem, a Ucrânia está numa situação ruim nesse momento. Os russos atingiram algumas usinas termoelétricas no momento em que a Ucrânia estava com falta de munição, falta de defesa antiaérea, né? Isso já foi resolvido agora, mas o fato é que as usinas foram danificadas e existe inclusive rotação de blackout lá na Ucrânia, né? A situação é complicada nesse aspecto. Só que as linhas de transmissão já estão sendo preparadas aqui entre a Europa e a Ucrânia, justamente para abastecer a Ucrânia, né? Esse tipo de coisa é relativamente simples de fazer, não demora muito tempo e resolve o problema imediatamente. A Rússia vai ficar sem essa possibilidade, né? A OTAN deve abrir um escritório em Kiev, né? Tá fazendo que vai ter um enviado permanente para a Ucrânia, justamente para agilizar esse processo todo de ajuda com armas e coisa e tal. Excelente notícia, isso já é mais um passo na integração da Ucrânia para a OTAN, que a essa altura já é inevitável, né? E bom, e finalmente houve aqui no Hackaday, aqui o pessoal está fazendo uma investigação aqui, a Aria Voronova fez uma investigação sobre todos os chips que são usados nas armas russas, né? E tem um monte de chip ocidental aqui que eles fizeram, que estão sendo usados lá na Rússia. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque justamente indica onde que as sanções têm que atuar com mais firmeza para evitar que esses chips cheguem lá, né? E eles falam aqui sobre um monte de chips da Texas Instruments, que seria... Tem de outras também, tá? Algumas da Maxim, da Intel, mas Texas Instruments seria o principal. E aí, ou seja, tem que começar a avaliar isso daí, estudar para quem que a Texas Instruments está vendendo esses chips, para eles chegarem lá nas armas russas lá de alguma forma, né? Devagarzinho, essas sanções vão sendo aperfeiçoadas e a situação na Rússia fica cada vez pior. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.